Graça e paz. Nesse vídeo nós vamos falar sobre batismo do ponto de vista das igrejas reformadas, em especial a Igreja Presbiteriana do Brasil. Quero lembrar que esse estudo está sendo baseado no livro Para Vós e para Vossos Filhos, o Batismo Cristão. O autor é Paulo Anglada. Aqueles que tiverem interesse em aprofundar ainda mais esse assunto, recomendo que leiam esse livro, Para Vós e para Vossos Filhos. O batismo, ele é um dos dois sacramentos que as igrejas reformadas reconhecem. Um dos sacramentos é a Santa Ceia e o segundo sacramento é o batismo. Ele foi instituído pelo Senhor Jesus nos últimos momentos. A Santa Ceia foi instituída lá no cenáculo, né? E o texto que refere é Mateus 26, de 26 a 30, e o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi instituído também pelo Senhor Jesus lá em Mateus 18, de 18 a 20, ou no texto paralelo de Marcos 16, 15 a 16. Nós reconhecemos tanto o batismo por imersão como o batismo por aspersão. Porém, damos preferência pelo batismo por aspersão, por considerarmos que ele é tão bíblico quanto o de imersão. Nós só procedemos o batismo de crianças se um dos pais ou os seus responsáveis pertencem à família da fé, ou seja, são membros também batizados e professos. Aí a criança faz parte da família da fé. Nós entendemos que o relacionamento de Deus com os homens, ele é feito de uma forma progressiva. E ele acontece desde o Gênesis, lá em Gênesis 3,15, né, até Apocalipse. E Deus vai se revelando até que chega Cristo, como nós lemos lá em Gálatas 4:7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, quando chegou o tempo certo, Deus mandou o Senhor Jesus, que também é a plenitude de Deus. A igreja é uma só, desde o Velho Testamento e do Novo Testamento. Não existem duas igrejas, é uma só. Somente um Deus, somente uma justificação, somente uma fé salvadora. E Antigo e Novo Testamento não são duas religiões diferentes, são duas fases diferentes. Nós poderíamos usar a exemplificação, que inclusive aparece no livro citado, de uma lagarta e da sua respectiva borboleta. No Velho Testamento, essa lagarta ainda está em formação, ela está crescendo, até que ela atinge o seu tamanho biológico, e aí ela vai passar para um casulo, e ela vai se transformar numa borboleta. No Novo Testamento, ela aparece na sua forma magnífica de borboleta. Mas é o mesmo Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em Romanos 11, de 17 a 24, Paulo nos fala que nós não somos uma nova árvore, nós somos galhos enxertados na oliveira que representa Israel, que são os descendentes de Abraão. O batismo, ele não é um atestado de salvação. O batismo é um sinal visível da salvação que aconteceu dentro, lá no coração. É um rito de admissão para a igreja visível. E convém lembrar que a igreja visível, ela contém salvos e não salvos, joio e trigo.
Em Romanos 9, de 6 a 8, nos diz: nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E essa promessa é a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, são citadas, por exemplo, o caso de Demas, né, que ele abandonou Paulo, né, amando o presente século. E ou ele foi batizado ou circuncidado, ele simplesmente abandonou, né? Então não é porque é batizado que significa que está salvo. A salvação ela é um ato da graça, não do batismo. Lá em Lucas 3, de 7 a 9, aparece João Batista falando duras palavras, né? Raça de víboras, quem vos convenceu a fugir da ira vindoura, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. Não é o fato dos fariseus e escribas estarem se batizando que isso retiraria toda a culpa que eles estavam acumulando sobre eles mesmos. Somente a graça é que permite a salvação através da fé salvadora. É apenas a graça. Lá em Efésios 2, 8 e 9. O batismo também, ele não regenera ninguém. A Igreja Católica Romana, ela entende que o batismo é necessário para a salvação. E eles têm a preocupação, porque eles consideram que a criança nasce pagã. E se ela não for batizada, vier a morrer, ela entrará em condenação. Nós temos, então, esses dois sacramentos, a Santa Ceia e o batismo. A Santa Ceia, ela é o novo sinal na Nova Aliança, correspondente à Páscoa no Velho Testamento. E no Velho Testamento havia também a circuncisão, que era o sinal de entrada, de pertencimento à família de Deus. No Novo Testamento, esse rito passa a ser o batismo. No Velho Testamento, ele era aplicado apenas aos homens, porque é a circuncisão, e havia derramamento de sangue nesse ato, né? Com a morte e ressurreição de Cristo, já não há mais necessidade de derramamento de sangue. O novo símbolo agora é o batismo. A água, ela é considerada um elemento universal entre todos os povos, ela é considerada um elemento de purificação, de limpeza. Por isso, ela foi estabelecida como um dos elementos, né, nesse rito que é o batismo. Lá em Colossenses 2, 11 e 12, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, existe um relacionamento muito claro entre a circuncisão e o batismo. Nós precisamos entender que na Bíblia existem dois tipos de batismo. Um era o batismo que João Batista procedia. João Batista pregava arrependimento de pecados. E aí o batismo era um sinal de arrependimento. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse sim é o batismo
que é realizado a partir do Novo Testamento pelos apóstolos. São dois batismos diferentes. O Senhor Jesus foi batizado por João Batista para cumprir, conforme ele mesmo disse, para que cumprisse a palavra que já havia sido profetizada. Nós lemos lá em Lucas 12:50, um texto bastante interessante, diz assim: tenho, porém, um batismo, com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Esse batismo é a sua morte e ressurreição. Então, o batismo de Cristo é a sua morte e sua ressurreição, que é diferente daquele batismo que ele passou com João Batista lá no Rio Jordão. Nós vemos que o relacionamento de Deus com os homens se deu através de alianças. E nós contamos 7 alianças na Bíblia. A primeira aliança foi feita lá no Jardim do Éden com a criação. A gente pode ver isso lá em Gênesis 1:26. A segunda aliança ele fez com Adão, e a gente pode ver isso lá em Gênesis 3:15. A terceira aliança foi feita com Noé, e ela traz um sinal particular que é o arco-íris no céu. A quarta aliança foi feita com Abraão, e o sinal dessa aliança é exatamente a circuncisão. A quinta aliança foi feita com Moisés, e o sinal dessa aliança são as tábuas da lei. A sexta aliança foi feita com Davi, e o sinal dessa aliança é o trono. E a sétima e última aliança, na qual nós estamos vivendo, é a nova aliança em Cristo Jesus. E o sinal dela é o batismo. Lá em Gênesis 17, 7, nós lemos assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a da tua descendência. Continuando em Gênesis 17, de 9 a 14, diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Aqui nós vemos algumas coisas interessantes. Primeiro, que essa aliança é uma aliança eterna, perpétua. Segundo, que ele diz assim: será um sinal de aliança, que é a circuncisão, seria um sinal de aliança. E ele fala que será entre aqueles que são da família de Abraão e todo aquele que for comprado por dinheiro. Esses escravos comprados por dinheiro de qualquer nação, né,
comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe, aponta exatamente para nós, porque nós somos gentios, comprados não por dinheiro, mas comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Nós somos comprados para Deus, né? Então aqui, nessa aliança que ele fez com Abraão, ele já colocou toda a sua família, todos os nascidos na sua casa e todos aqueles comprados a dinheiro, a qualquer estrangeiro, todas as nações estavam participando aqui desse rito da circuncisão. O batismo, portanto, ele é um selo e um sinal do pacto da graça. Lá em Gênesis 17, de 1 a 13, ele diz assim: a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O pacto da graça é que é o fundamento do batismo. A circuncisão era um sinal visível da membresia da família de Deus e da obrigação pactual com ele. O batismo, que é agora o sinal dentro da nova aliança, é o sinal agora externo da solene admissão na igreja visível, distinguindo, fazendo diferença entre o povo da aliança e os demais. A circuncisão, assim como o batismo, também não é uma garantia de salvação. Era necessário que houvesse arrependimento e que cresce nessa aliança, cumprindo a vontade de Deus, que naquela época era estabelecida pela lei mosaica. O batismo, ele tem todas as suas bênçãos advindas por fazermos parte da família de Deus. Agora também ele tem as suas responsabilidades. Assim como ele traz bênçãos, ser batizado não estando convertido atrai para si também maldições. Lá em 1 Coríntios 11, 27 a 32, diz assim, ele aqui está falando sobre Santa Ceia. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essas advertências, que são bastante sérias, são anunciadas por Jesus para aqueles que participam da ceia sem discernir o corpo de Cristo. E aqueles que participam do batismo sem discernir aquilo que estão fazendo? Da mesma forma, o batismo, como é um rito de entrada na família de Deus, ele é bastante semelhante ao casamento. Imagina uma noiva que se casa já pensando em adulterar. Apenas formalizando o casamento, mas a partir do momento que eu estiver casada, aí eu vou fazer aquilo que eu quero. A hora que o noivo vier pedir contas, essa esposa, essa noiva, vai ser duramente penalizada. Então, pertencer à família de Deus tem grandes bênçãos, mas também grandes responsabilidades. Então, fechando o assunto sobre batismo, assim como a circuncisão, é o rito público ou forma externa determinada por Deus para simbolizar e selar a admissão de pessoas na igreja visível, que é a igreja que nós temos a nossa
comunhão. O batismo, portanto, é uma união com Cristo. E ele traz todas as bênçãos de estar agora unido ao noivo, ao precioso noivo, Jesus Cristo. Lá em Mateus 28:19, ele diz assim: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa palavra, batizando-os em ou para, lá no grego, ela tem o significado de batizando-os em direção ou batizando-os para dentro de Cristo. Muda bastante, né? Nós estamos sendo batizados para dentro da família de Cristo, batizando para pertencer ao corpo de Cristo. E isso é muito bom. Quando somos batizados, é invocado sobre nós o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é um selo muito poderoso. Eu vou fazer a comparação contrária. Imagine que uma criança ela fosse oferecida para o diabo. Ele não ia abrir mão dessa criança. Quanto mais Deus, aquele a quem nós entregamos, né, a criança para ser batizada e é invocado sobre ela o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela ainda é pequena, né? Ela ainda não tem noção daquilo que está acontecendo, assim como acontecia na circuncisão. A criancinha de 8 dias também não tinha discernimento do que estava acontecendo, né? Mas pela fé dos seus pais, e a promessa é claramente para vós e para vossos filhos, né? Essa criança ela recebe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mesmo que essa criança, quando vier a ser adulta, ela negar a sua fé, o Espírito Santo vai lutar por ela, porque sobre ela está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A circuncisão no Antigo Testamento, ela derramava sangue. Já no Novo Testamento, o batismo, que utiliza a água, já dispensa derramamento de sangue. E ele é tanto para homens como para mulheres, tanto para judeus como para gentios. Todos os povos, tribos, línguas e nações. Nós cremos, como Igreja Reformada, que as crianças fazem parte da promessa, e isso é explicitamente mostrado na Bíblia. E o batismo, ele é a continuação da circuncisão que acontecia no Velho Testamento. Lá em Gálatas 3:17, ele diz assim: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, ou seja, anular, de forma que venha a desfazer a promessa. Ou seja, se ele não vai desfazer a promessa e nem pode desfazer a promessa, essa promessa continua válida. Essa aliança permanece. O que mudou foi o sinal da aliança. No Antigo Testamento era a circuncisão. Agora, o sinal na nova aliança, que é a nova aliança em Cristo, né? É essa continuação, na verdade, da aliança estabelecida desde com Abraão, a ti e a toda a tua descendência, e a tua descendência, até Paulo usa esse texto, colocando explicitamente que a tua descendência refere-se a Cristo. Então, todos aqueles que estão debaixo de Cristo estão nessa aliança. E o novo sinal da aliança agora é o batismo.
No Velho Testamento, as crianças estavam naturalmente inclusas, inclusive explicitamente inclusas, né? Porque ao 8º dia todo menino deveria ser circuncidado, né? Mas agora no Novo Testamento essas crianças não estão excluídas, elas continuam fazendo parte da promessa. Como eu havia dito lá no início, o batismo na Igreja Reformada, o batismo de criança, ele só é efetuado se um dos pais, de preferência os dois, né? Mas pelo menos um dos pais ou seus responsáveis sejam convertidos e batizados em nome do Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios 7,14, ele diz assim: o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Doutra sorte, até falando dos filhos, né? Doutra sorte, os vossos filhos também seriam impuros, mas agora são santos. Eles pertencem à promessa. Nós vemos alguns casos na Bíblia, como é o caso da família de Lídia, foi batizado ela e toda a sua casa. Veja lá em Atos 16, 14 e 15. E nas casas era muito comum a presença de crianças. E a Bíblia não cita que elas não foram batizadas. Diz ela e toda a sua casa foi batizada. Também, no caso do carcereiro lá de Filipos, ele diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a seguir foi ele batizado e todos os seus. E nessas casas, com certeza, haviam crianças. E elas também foram batizadas. Na casa de Estéfana, que é 1 Coríntios 1,16, é uma das poucas pessoas que Paulo batizou, né? Estéfana. E foi batizada ela e a casa também. E com certeza havia crianças ali também. O batismo de famílias não é uma exceção, mas ele é uma norma no Novo Testamento. 5 famílias foram batizadas: a família de Cornélio, o carcereiro lá de Filipe, Lídia, Crispo e Estéfanas. Todos esses tiveram as suas famílias batizadas e nelas com as suas crianças. Em todos os casos do Antigo Testamento, o padrão de administração da aliança inclui um princípio de inclusão da família e de gerações subsequentes. Nós vemos isso na aliança com Adão, nós vemos isso na aliança com Noé, nós vemos isso na aliança com Abraão, vemos isso na aliança com Moisés e vemos isso na aliança de Davi. Todas essas alianças incluem os seus descendentes, claramente. É verdade que não existe nenhum versículo bíblico explícito para batizar crianças, mas na verdade também não existe nenhum outro versículo que manda excluir as crianças. Assim como também não existe nenhum mandamento explícito de nós nos reunirmos no domingo. Nós entendemos que o domingo é o dia do Senhor. Também não há nenhum mandamento explícito quanto à participação de mulheres na Santa Ceia, mas isso fica implícito. No Novo Testamento, homens e mulheres participavam da Ceia do Senhor. Também nós falamos da Trindade, não existe nenhum versículo bíblico que coloque ou explique a Trindade, mas ela é perfeitamente aceita e entendida no Novo Testamento. Doutrinas e práticas são igualmente bíblicas desde que elas sejam claramente inferidas no ensino da Bíblia. O batismo de João, que é aquele batismo de arrependimento, ele não deve ser identificado como o batismo cristão. Como eu disse, existe diferença entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus.
Tanto é assim que as pessoas batizadas por João Batista, quando convertidas à fé cristã, foram batizadas novamente em nome de Jesus. Veja lá Atos 19, de 3 a 5. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Esse é um texto que mostra claramente a diferença entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus. O batismo que nós recebemos é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo de Jesus. Após Jesus ter sido batizado por João Batista, ele deu início ao seu ministério. E há uma comparação entre o ritual de lavagem que os sacerdotes precisavam fazer antes de entrar no tabernáculo para servir ao Senhor. Algumas pessoas que são contrárias ao batismo de crianças, elas alegam que as crianças não preenchem as condições necessárias, que é arrependimento e fé. Esse argumento também excluiria as crianças do céu. Mas Jesus disse: vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E quando ele está falando de arrependimento e fé, logicamente ele está falando de adultos. É por isso que nós, ao batizarmos uma criança, ela necessariamente vai estar abaixo de alguém que é filho na fé. Lembrando também que a circuncisão ela era feita ao 8º dia e as criancinhas também não tinham a menor noção daquilo que estava acontecendo com elas. Elas simplesmente eram circuncidadas e, se não fossem, elas seriam penalizadas de morte. Era bastante sério, né? Nós entendemos que o batismo é a continuação da circuncisão e que todos os filhos na fé que pertencem à família devem ser, sim, batizados. O batismo, convém lembrar, mesmo em adultos, ele não é uma garantia de salvação. Como eu também já disse, se não houve uma conversão genuína, não é o batismo que vai salvar. Dedicar ou apresentar crianças é bíblico ou não? Bom, para nós falarmos sobre esse assunto, nós vamos ter que voltar lá no Velho Testamento, na 10ª praga do Egito. Qual foi a 10ª praga do Egito? A morte dos primogênitos. Veja o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 13, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Veja lá, versículo 12, desse mesmo capítulo 13. Apartarás para o Senhor todo que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos são do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Esse desnucado era morto com uma faquinha que era introduzida aqui na nuca. Por isso que ele era desnucado. Esse tipo de morte. Mas, agora sim, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Ou seja, os filhos, o primogênito dos homens seria resgatado também com um cordeiro. E aí nós vemos que existia um ritual para fazer esse resgate do filho primogênito. Somente se o primeiro filho fosse homem.
Se fosse uma menina, era outra, era diferente. Veja também Levítico, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma menina, será imunda 2 semanas. Então, presta atenção. Se for um menino, é imunda 7 dias. Se for uma menina, são 2 semanas. Como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Então, veja bem, se fosse um menino, era 33 dias. Se fosse uma menina, 66 dias. E, versículo 6, cumprido os dias da sua purificação por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho ou uma rola, por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se as posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Prestou atenção? Vamos lá agora em Lucas 2, de 22 a 24. Passados os dias da purificação deles, 41 dias, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso aqui é um sinal de que José e Maria, eles não tinham posses, eles eram realmente carentes. Então, ofereceram um par de rolas ou 2 pombinhos. Preste atenção, apenas o primogênito menino é que tinha que ser apresentado ao sacerdote, porque era obrigado a fazer o resgate desse menino. Todos os demais filhos, mesmo se ela tivesse 15 meninos depois, nenhum deles voltava a ser apresentado no templo. Essa apresentação é o cumprimento de ter nascido um primogênito menino. E isso vai acontecer com Jesus, acontece com Samuel, acontece com Sansão, acontece com todos aqueles que na Bíblia citam que foram apresentados. Foram apresentados por quê? Porque era o primogênito, um menino primogênito. E para cumprir essa lei. Então, aqueles que acham que tem que fazer a apresentação da criança, isso sim está completamente fora da Bíblia. Porque essa apresentação era apenas para o primeiro filho, caso fosse menino. Se nascesse uma menina, não tinha apresentação nenhuma. Não se apresentava nem meninas e nem se apresentava do segundo filho em diante. Apenas o primeiro. Então, eu acho que apresentar crianças, eu acho que fica bem claro que ela não tem fundamento bíblico. Aí, outra objeção, as pessoas falam que
Ah, por que batizar a criança se ela não vai poder tomar Santa Ceia? A diferença é que as pessoas que defendem o batismo adulto, apenas o batismo na fase adulta, ou na fase da razão, na idade da razão, como costuma se dizer, né, que pode ser já a partir da adolescência, 16 anos, é, eles fazem o batismo e a profissão de fé juntos. Mas batismo é uma coisa e profissão de fé é outra. O batismo é o ritual de pertencimento à família da fé. Quando aquela criança atingir a sua idade da razão, aí sim ela vai se apresentar diante de Deus e fazer a sua pública profissão de fé. Aí ela vai passar a tomar também a Santa Ceia. Como na nossa sociedade não há nada de estranho, as crianças elas não têm direito para dirigir automóvel, elas não têm direito de comprar ou vender um imóvel, enquanto elas não se tornam adultas. E nós temos nas nossas leis, quando faz 18 anos já tem alguns direitos, né? Já pode tirar sua carta, já pode dirigir, né? Agora aos 16 anos já pode votar, né? Mas somente aos 21 anos é que realmente ele adquire a maioridade legal e aí ele é maior de idade para fazer todos os atos civis de direitos e de responsabilidades, né? Tudo que ele civilmente, ele como cidadão, ele deve cumprir. Lá em Números, capítulo 4, versículo 3, fica bem claro que isso também acontecia no Velho Testamento. Diz assim: da idade de 30 anos para cima até 50 será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Este é o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Então, os filhos coatitas, embora todos eles circuncidados, eles só poderiam iniciar o trabalho na tenda da congregação a partir de 30 anos. E aos 50, eles deixavam de participar. Veja também no versículo 30 desse mesmo capítulo, também da idade de 30 anos para cima, aos 50, contarás todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Ele está falando dos filhos de Merari. Depois, no versículo 35, vai estar falando dos coatitas, da idade de 30 para cima até os 50. Depois, dos filhos de Gerson, no versículo 39, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Filhos de Merari, da idade no versículo 43, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Dos filhos dos levitas agora, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargos na tenda da congregação. 30 anos para cima. Entendeu agora porque Jesus começou seu ministério aos 30 anos? Ele entrou lá no Santo dos Santos e ele rasgou o véu de cima a baixo. Essa também é a maioridade para o povo de Israel, 30 anos. E é assim que Cristo começa o seu ministério, também com 30 anos. Que benefícios a gente pode listar para a igreja acerca de batizar crianças? Nós vemos que a igreja ela é edificada. Também a igreja é encorajada e a igreja recebe bênçãos. Quem já participou de uma cerimônia de batismo numa igreja reformada, ele sabe que a igreja presta um juramento, assim como os pais ou responsáveis da criança, de que a igreja vai se compromete a manter um clima saudável para a criança, em que ela receba ensinamento e ela possa
ter relacionamentos saudáveis com outras crianças e aprender do temor do Senhor. A igreja, ela fica responsável também pelo ensino, fica responsável pelo exemplo, fica responsável por oração por aquela criança que está sendo batizada. Ela fica responsável por orientação tanto aos pais quanto às crianças. Ela fica responsável por deixar bem claro aos pais e às crianças quais são os seus deveres e os seus privilégios. E todos são admoestados, ou seja, advertidos, aconselhados pela igreja. O batismo, olhando do ponto de vista dos pais, ele expressa uma confiança na fidelidade de Deus. Primeiro, ele acredita pessoalmente nas promessas de Deus e acredita que os seus filhos também pertencem à promessa. É também uma dependência da soberana vontade de Deus. Quanto à responsabilidade dos pais, a criança está sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os pais estão confiando que o Senhor tomará conta dessa criança e tudo concorrerá para que ela, de fato e de verdade, venha a conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que ela, aí sim, venha a fazer a sua pública profissão de fé. E aí ela está admitida dentro da igreja, podendo, dependendo da sua idade, né, participar de eleições, participar de votações, de decisões que a igreja toma em suas assembleias. O batismo também traz uma sensação de conforto para os pais, porque os seus filhos agora está sobre ele o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles fazem parte plena da promessa de Deus. Os pais, durante a cerimônia de batismo, eles se comprometem a criar os seus filhos na disciplina do Senhor, no temor do Senhor, a orar com aquela criança, orar com ela e para ela, ler a Bíblia para ela enquanto ela ainda não tiver capacidade de ler sozinha, e quando ela aprender a ler, os pais vão continuar auxiliando até que ela consiga ler e entender e assimilar aquilo que ela está lendo nas Sagradas Escrituras. Esses são comprometimentos que os pais assumem no ato do batismo. Gênesis 18, 19, ele nos fala sobre essa responsabilidade dos pais. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então ele deixa claro aqui, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. É responsabilidade dos pais manter os seus filhos na fé sadia em Cristo Jesus. Para a gente terminar, eu gostaria de mostrar alguns versículos na Bíblia que nos trazem a inferência de que o batismo, tanto de imersão quanto o batismo por aspersão, eles são plenamente válidos. Vamos ver o batismo lá em Atos 2, 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar.
para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eles estavam aonde? Eles estavam em Jerusalém. Jerusalém fica onde? No Monte Sião. E ali no Monte Sião não tem rio. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. O que se pressupõe que tenham sido batizadas por aspersão, porque era esse o ritual que era feito pelos judeus. Quando se apresentava um sacrifício, era aspergido o sangue sobre a tampa do propiciatório. E provavelmente eles foram batizados por aspersão. Veja também Atos 8, 26 a 40. Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Bom, o texto continua, né? Filipe vai explicar para o eunuco acerca do versículo, do texto que ele estava lendo, no versículo 36. Seguindo eles, caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Nesse caminho de Jerusalém para Gaza, não existe nenhum rio caudaloso, nenhum rio que haja profundidade. Provavelmente se tratava de um riacho, havia água, e o texto não diz claramente que houve mergulho. Ele foi batizado. E, novamente, fica implícito a ideia de que ele tenha sido batizado por aspersão. Veja também Atos 16, de 30 a 33. Aqui é sobre a conversão do carcereiro, né? Eu vou ler a partir do 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha só o versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Ou seja, tudo isso aconteceu durante a noite. O carcereiro e toda a sua família foi batizado e não havia nenhum rio ali. Também nos traz a inferência de que eles foram batizados por aspersão. Nós
da Igreja Reformada, nós aceitamos tanto o de imersão quanto o de aspersão. Mas nós praticamos o de aspersão porque entendemos que, biblicamente, ele era feito e praticado muitas vezes entre os judeus e os apóstolos. E assim nós encerramos esse assunto sobre batismo. E agradeço a atenção de todos. Que Deus os abençoe.